Você já sentiu, em algum momento da sua vida, uma sensação inexplicável de que algo grandioso está esperando por você? Um chamado, uma missão que você ainda não compreende totalmente, mas que está prestes a ser revelada? Acredite, você não está apenas vagando por este mundo sem propósito. Existe um plano divino que foi traçado especificamente para você, e é exatamente sobre isso que quero falar com você hoje. A mensagem que você está prestes a ouvir tem o poder de transformar a sua vida de uma maneira que você jamais imaginou. Eu te convido a ouvir com o coração aberto. Este erro que muitos cometem não é óbvio à primeira vista, mas é, de fato, a chave para desbloquear a plenitude do seu destino. A vida, muitas vezes, nos coloca em um ciclo de rotina tão intenso, que começamos a agir como se fossemos apenas mais uma pessoa no meio de bilhões. Achamos que somos pequenos, que nossas escolhas não fazem diferença, que o que fazemos não tem impacto no plano eterno de Deus. E esse é o erro mais perigoso que você pode cometer, esquecer que cada ação sua tem peso no reino de Deus. Deus não apenas te criou, Ele te escolheu para algo extraordinário. Você foi chamado para uma missão que vai transformar vidas. O personagem desta história, ao contrário do que muitos imaginam, não começou com grande confiança ou habilidades extraordinárias. Ele era como muitos de nós, cheio de dúvidas e questionamentos sobre seu propósito. No começo, ele não conseguia entender por que Deus o havia escolhido. Ele se via como alguém comum, insignificante, sem recursos para cumprir o que Deus lhe pedia. As vozes ao seu redor, constantemente criticando e duvidando, tornaram essa missão ainda mais difícil de acreditar. Mas, no silêncio de sua alma, ele sentia uma chama que não podia ser apagada. Você também já se sentiu assim? Inseguro, talvez até incapaz? Mas deixe-me dizer algo importante: não é a sua capacidade que importa. É a obediência ao chamado divino. Como este personagem, você também foi escolhido não porque você tem tudo o que precisa, mas porque Deus, que é fiel, irá capacitar você ao longo da jornada. Ele não olha para o que você acha que não tem, mas para o que ele pode fazer através de você. O plano de Deus é maior do que seus medos e limitações. O processo de transformação interna que esse personagem passou foi tudo menos fácil. Ele teve que enfrentar, todos os dias, a tentação de desistir, de recuar, de abandonar a missão porque parecia grande demais para ele. O inimigo não parava de lançar dúvidas sobre sua capacidade e se ele realmente era digno do chamado. E, como muitos de nós, ele chegou a questionar: será que sou realmente capaz de fazer isso? Mas foi nesse momento de total desespero que ele fez a escolha mais poderosa de sua vida: ele se entregou de coração e alma a Deus. Essa entrega, esse momento de rendição, foi o que começou a mudar tudo. O personagem começou a entender que, ao seguir a Deus, ele não estava mais sozinho. Cada passo que dava, ele sentia a presença do Espírito Santo o guiando. As Escrituras se tornaram mais do que palavras em um livro, elas se tornaram instruções vivas para cada passo que ele dava. Ele descobriu que, ao alinhar sua vida com o propósito de Deus, ele não estava apenas cumprindo uma missão, mas se tornando parte de um movimento eterno que ultrapassaria sua própria vida. Ele estava agora refletindo o reino de Deus na terra. A cada dia que passava, ele se via mais capacitado. A oração tornou-se não apenas um momento de pedir, mas de ouvir. Ele começou a interceder fervorosamente, não apenas por si mesmo, mas pelos outros. Ele sabia que sua missão transcendia sua própria vida e que sua obediência tocaria muitas outras pessoas. Ele não estava mais lutando apenas por ele, mas por um propósito maior. A cada oração intensa, ele sentia a transformação acontecendo dentro de si, e sua fé foi se tornando mais forte, mais inabalável. Mas a luta não terminou ali. Como um fiel soldado de Cristo, ele enfrentou os ataques do inimigo com ainda mais força. As críticas foram intensas, e a rejeição se tornou uma constante em sua vida. No entanto, algo dentro dele havia mudado. Ele não via mais as dificuldades como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para fortalecer sua fé e se tornar mais semelhante a Cristo. Cada dificuldade, cada desafio, cada palavra amarga lançada contra ele, se tornou combustível para sua determinação. E foi assim, através de cada batalha, que ele se tornou mais do que um mero servo de Deus. Ele se tornou um instrumento poderoso de transformação. Cada parte de sua vida começou a refletir o reino de Deus. Seu trabalho, antes simples e mundano, agora era um campo de missões.
Seus relacionamentos, que antes estavam marcados por desentendimentos e desarmonia, começaram a ser restaurados. Ele se via não apenas como um homem em busca de seu propósito, mas como um emissário do próprio Deus, levando luz a todos ao seu redor. Você está pronto para essa transformação? Porque, assim como ele, você também foi escolhido. Não é um acidente. Não é uma coincidência. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Mas para vivenciar essa transformação, você precisa abrir os olhos espirituais e reconhecer o plano divino que se desenrola diante de você. O tempo de agir é agora. Não espere mais. O universo responde à sua ação, à sua decisão de se alinhar com o propósito que Deus preparou para você desde a fundação do mundo. O personagem que estamos acompanhando não foi alguém especial, mas alguém que entendeu o seu papel no reino de Deus. Ele entendeu que sua missão era mais importante do que qualquer medo ou insegurança. Ele sabia que cada momento da sua vida contava para a realização do plano eterno de Deus. Você está disposto a fazer o mesmo? Está disposto a ser a mudança que Deus quer ver no mundo? Chegou o momento de fazer uma escolha definitiva, e você não precisa fazê-lo sozinho. O Espírito Santo está ao seu lado, pronto para guiá-lo. Tudo o que você precisa fazer é abrir seu coração e dar esse primeiro passo de fé. Deixe para trás tudo o que não serve ao propósito de Deus em sua vida. Permita que Ele transforme suas dúvidas em certezas e suas fraquezas em força. Quando você se entrega completamente a Ele, a sua missão se torna clara, e você verá como Deus trabalha poderosamente por meio de você. Você foi escolhido para ser mais do que um espectador. Você é um agente do reino de Deus, e a sua missão é agora. Não importa o que o mundo diga, não importa o que os outros pensem. O que importa é o que Deus tem para você. É hora de você aceitar o seu chamado e viver com um propósito eterno. Agora, a questão é: você está pronto para viver isso? Se sim, dê o seu primeiro passo hoje. Declare com fé: eu estou pronto para viver o meu propósito. Se você aceitou este chamado, compartilhe essa mensagem com todos ao seu redor. Mostre a eles que a transformação começa com a obediência. Não deixe essa oportunidade passar. Deus está pronto para usar você para algo grandioso. Ao tomar a decisão de seguir o chamado de Deus, o personagem, antes tão perdido, começou a perceber que sua jornada estava apenas começando. Ele sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas, pela primeira vez, sentiu uma paz profunda, aquela paz que só Deus pode dar, que transcende qualquer dificuldade. No entanto, logo ele descobriu que a verdadeira batalha não era contra os inimigos externos, mas contra as batalhas internas, as dúvidas, os medos, as inseguranças que estavam profundamente enraizadas em sua alma. Foi nesse momento de crise que ele percebeu que não poderia caminhar sozinho. Embora Deus estivesse ao seu lado, ele necessitava de algo mais profundo, a confiança inabalável de que Deus era suficiente para cada desafio. Ele aprendeu que a fé não era apenas um sentimento, era uma escolha, uma ação diária que requeria esforço contínuo. Em suas orações, ele começava a entender que o segredo não estava em pedir constantemente por algo, mas em ouvir a voz de Deus e permitir que ela o moldasse. A vida ao seu redor parecia continuar sua rotina, mas para ele, tudo havia mudado. As situações cotidianas começaram a ser encaradas sob uma nova perspectiva. Antes, um simples encontro com um amigo ou um desafio no trabalho o deixava frustrado, mas agora, ele via oportunidades de aplicar os ensinamentos que Deus estava lhe dando. Cada interação, por menor que fosse, era uma chance de ser a luz que ele agora sabia que precisava ser no mundo. Com o tempo, ele passou a se afastar das distrações que antes o consumiam. Ele não se permitia mais ser dominado por vontades mundanas ou pela necessidade de aprovação das pessoas ao seu redor. Ele sabia que sua missão não estava em agradar aos homens, mas em agradar a Deus. Quando começou a compreender isso, uma transformação profunda ocorreu em sua vida. O peso da responsabilidade já não o amedrontava, mas o inspirava a viver de forma mais focada e determinada. No entanto, os inimigos que ele enfrentava não eram apenas espirituais, mas também humanos. Amigos de longa data começaram a questionar suas escolhas. Eles viam mudanças em seu comportamento, e algumas até se sentiam ameaçadas pelo novo caminho que ele estava trilhando. Muitas palavras de crítica e desaprovação vieram à tona, mas o personagem não se deixou abalar. Ele se lembrou das palavras de Cristo:
se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro me odiou a mim. Essa resistência, que parecia impossível de suportar, se tornou uma ferramenta de crescimento espiritual para ele. A rejeição, longe de enfraquecê-lo, o fez mais forte. Ele aprendeu que, às vezes, a maior prova de fidelidade a Deus está em permanecer firme, mesmo quando aqueles ao seu redor não entendem ou concordam com a missão que Deus lhe confiou. Ele começou a ver os ataques como sinais de que estava exatamente onde Deus queria que estivesse. O processo de amadurecimento espiritual também o levou a aprender mais sobre a palavra de Deus. Ele passava horas meditando nas Escrituras, buscando respostas para os dilemas que surgiam em seu coração. Cada versículo era uma chave, cada palavra tinha um propósito. E quando ele pensava que a luta era difícil, uma promessa de Deus lhe vinha à mente, dando-lhe força: eu sou contigo em todos os momentos. Foi então que ele começou a se dar conta do impacto que suas escolhas estavam tendo não apenas em sua vida, mas também na vida de outros. Sua jornada, antes vista como algo pessoal e solitário, estava se tornando um exemplo. As pessoas ao seu redor começaram a notar a mudança e, com isso, ele foi capaz de tocar corações de maneira que jamais imaginara. Ele percebeu que sua vida estava se tornando uma mensagem viva, um testemunho da graça de Deus. Apesar das vitórias que começavam a aparecer, o personagem nunca perdeu de vista a grandeza da missão. Ele sabia que, por mais que estivesse avançando, ainda havia muito a fazer. A tarefa não era apenas ser um exemplo de fé, mas também chamar outros a se levantarem, a aceitarem seu próprio chamado divino. Deus não o estava moldando para ser um espectador de sua própria vida, mas para ser um participante ativo na expansão do reino. E é nesse momento que surge uma grande reflexão. Você tem se permitido ser transformado por Deus da mesma maneira? Ou tem olhado para a sua vida e acreditado que está longe de ser capaz de fazer a diferença? A verdade é que Deus quer usar você agora, da mesma forma que usou esse personagem. Você pode ser um instrumento da mudança, não amanhã, mas hoje. Cada passo que você dá, com fé, é uma afirmação de que está pronto para viver de acordo com o plano divino. Ele não sabia exatamente como Deus iria usar sua história, mas algo dentro dele dizia que grandes coisas estavam prestes a acontecer. E, como você, ele também tinha medos e inseguranças, mas ao olhar para o seu passado e ver tudo que já superou, ele se sentia mais preparado do que nunca para enfrentar o que viesse pela frente. A dúvida ainda surgia de vez em quando, mas agora ele sabia o que fazer. Ele orava, ele buscava a palavra e se alinhava à vontade de Deus. É exatamente assim que Deus pode moldar você também. Ele não quer que você seja alguém perfeito, mas alguém disposto. Você, assim como o personagem dessa jornada, não está destinado a ficar parado. Deus te escolheu para fazer algo grandioso. O erro que muitos cometem é pensar que ainda não estão prontos, que ainda precisam de mais tempo ou preparação. Mas Deus não espera a perfeição. Ele espera um coração disposto a servir, a aprender e a obedecer. Ao seguir essa jornada de transformação, ele também aprendeu algo essencial: a necessidade de perseverar. A perseverança se tornou sua maior aliada, pois ele sabia que o caminho estava longe de ser fácil. Porém, ele não temia os desafios, pois agora ele os via como oportunidades para crescer em sua fé. Cada obstáculo, cada lágrima, se tornava um degrau a mais na escada que o levava mais perto do propósito divino que lhe foi confiado. E então, ao longo do tempo, ele passou a sentir a presença de Deus de forma mais intensa. Cada dia que passava era um novo capítulo de confiança, fé e rendição. Não importava mais o que os outros pensavam. Ele sabia que estava exatamente onde Deus queria que estivesse, e com isso, ele encontrou a verdadeira paz que o mundo não podia oferecer. Agora, ao refletir sobre tudo o que aconteceu nessa jornada, é impossível não se sentir uma profunda gratidão a Deus, que o escolheu para essa missão. Você também foi chamado para algo grandioso, algo que vai além de suas próprias limitações. O universo se move ao seu favor, assim como aconteceu com o nosso amigo, que teve a coragem de seguir o propósito divino. A transformação que ele experimentou é apenas um reflexo do que pode acontecer em sua vida também. Mas para isso, é necessário fazer uma escolha. A escolha de se levantar, de acreditar que Deus te capacita para realizar o impossível. Ao confirmar em seu coração que tudo posso naquele que me fortalece, você está dando um passo essencial para a sua transformação espiritual. Não deixe que as dificuldades te impeçam.
Acredite, o poder de Deus é maior do que qualquer obstáculo que você possa enfrentar. Agora, quero que você confirme em sua mente e coração: estou pronto para a transformação. Coloque esta frase em seus pensamentos e manifeste essa verdade em sua vida, pois é essa atitude que abre as portas para um novo começo, para uma nova jornada. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que você sabe que precisam dessa motivação. Ao fazer isso, seu compromisso espiritual está sendo registrado no universo, e as respostas começam a surgir. Deus está ouvindo suas orações, e o caminho está sendo preparado para você. Se você sente que esta jornada é para você, eu te convido a se juntar ao nosso canal. Inscreva-se e ative as notificações para que você possa ser constantemente inspirado e guiado pelo Espírito. O que está à frente de você é muito maior do que você pode imaginar. A cada novo vídeo, você será levado a profundidades espirituais que mudarão sua vida para sempre. Que a paz de Deus esteja com você enquanto você avança no seu propósito divino. Lembre-se, você foi escolhido.